paz do Senhor, mulheres abençoadas. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Estamos de volta aqui com o nosso estudo, dando continuidade, Nosso estudo Salvação. Eu sou a Solange Padovani e estou junto aqui com vocês para aprendermos da palavra do Senhor. Hoje é o nosso terceiro dia. E ontem, amadas, nós vimos no áudio passado que existem 3 aspectos na salvação, que são justificação, santificação e glorificação. Nós falamos ontem sobre a justificação, onde a pessoa é justificada quando aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e por ele nós somos justificadas. Então, ontem o nosso aprendizado sobre a salvação foi a justificação, que faz parte dos 3 aspectos, da salvação. Mas hoje, amadas, nós vamos aprender sobre a santificação. O que é a santificação? Santificação é o livramento progressivo de um crente do poder do pecado. Então, é um livramento progressivo, dia após dia, nós vamos conquistando a salvação. Cada dia um pouquinho mais do que o outro dia, Então, eu gostaria já de começar a ler com vocês em Efésios 5, versículo 26, que diz assim, olha: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vamos ler o 27 também? Que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, minhas irmãs, nós vemos aqui, nesse versículo, que pela palavra do Senhor, que é a Bíblia que nós temos, pela palavra nós somos lavadas com água, A água da palavra. A palavra, ela vem nos limpar, ela vem nos purificar para sermos santificadas. Então, nós temos esse processo, de santificação dia após dia. Então, a santificação, ela vem dia após dia. É um processo progressivo, do cristão. Então, cada dia que ele vai aprendendo a palavra do Senhor, cada dia que ela vai meditando na palavra do Senhor, a pessoa vai sendo lavada, vamos sendo limpas, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra onde nós erramos, onde nós estamos pecando. E através dessa palavra, nós recebemos força, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela entra no nosso coração e ela opera, Ela trabalha dentro de nós. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos ali e aprendemos o que nós estamos fazendo, se está certo ou errado. Então, nós recebemos ali esse processo progressivo, Quanto mais nós lemos, nós vamos aprendendo mais do Senhor e santificando a nossa vida, procurando desviar dos erros, e assim nós vamos conquistando a salvação. Então, minhas irmãs, é muito importante nós fazermos a leitura da palavra todos os dias da nossa vida. É como se fosse um alimento. Nós precisamos do alimento para o nosso corpo poder andar, fazer nossas atividades, poder ter vida, precisa de alimento. A nossa alma também precisa do alimento da palavra, A palavra é alimento, a palavra é água, tudo que a nossa alma precisa para poder caminhar, Eu gostaria de ler também com vocês em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, olha: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, é o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos buscar alimento, santificação para a nossa alma, que atinge a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, Nós, quando buscamos a santificação, nós procuramos viver separados desse mundo,
O mundo, ele encaminha para muitas coisas que não agradam a Deus. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós fomos separadas das coisas desse mundo, das coisas que desagradam a Deus. Nós somos um povo separado e nós buscamos a santificação para que nós venhamos nos tornarmos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus está muito próximo de buscar a igreja. Então nós precisamos manter a nossa alma, nosso espírito e nosso corpo irrepreensível. E é através de onde que nós aprendemos isso? Através da palavra do Senhor, santificando a nossa vida dia após dia. E Deus deseja que nós, cristãos, que o crente amadureça e se assemelhe a Cristo e fique livre do controle do pecado em sua vida. Então, quando nós começamos a aprender a palavra, quando nós aceitamos a Cristo e começamos a viver uma vida separada desse mundo, aprendendo a palavra, nós vamos aprender a ter o controle do pecado em nossas vidas. Porque a palavra, ela nos mostra onde nós erramos. A palavra nos mostra o que devemos fazer para ficar livre dos pecados, né? Ontem nós aprendemos que a justificação, né? Nós aprendemos que nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, por Cristo Jesus. E hoje nós estamos aprendendo sobre a santificação, que é necessário nós buscarmos a santificação, que é um processo progressivo. Quanto mais nós buscamos, mais nós vamos sendo santificadas pela palavra, né? Então é dia após dia conquistando a salvação através da palavra. Mas, amadas, acontece, né? Acontece às vezes no nosso dia a dia de nós errarmos, de nós falharmos. Isso não significa que nós não venhamos, que nós não vamos pecar, que nós não vamos falhar. Nós procuramos a não falhar, a não pecar, mas acontece. Se por um acaso acontecer de pecar, nós temos uma solução. Deus ele enviou para nós uma provisão, né? Para que, se por causa da nossa natureza caída, né? Por causa da nossa natureza, que nós não somos perfeitas, nós não somos perfeitas. Nós pecamos também. Nós procuramos não pecar, mas acontece de pecarmos. E quando isso acontece, nós temos a provisão de Deus, que se encontra lá em 1 João 1,9, e eu quero ler com vocês, e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Glórias a Deus! Então, minha irmã, não se condene. Se você está procurando viver santificada na presença do Senhor, e se por um acaso você errar e pecar, não se condene por isso. Nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos aqui nessa palavra em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado. Então, minhas irmãs, nós precisamos confessar. Quando nós reconhecemos que nós erramos, nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Pai, pedindo perdão dos nossos erros, perdão dos nossos pecados e nós temos que estar dispostas a não fazer mais, a reparar o nosso erro. Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos concede ali o perdão, quando nós reconhecemos o nosso erro e confessamos ali o nosso pecado, dizendo ao Senhor que nós não iremos fazer mais, que não queríamos mais, mas cometemos esse pecado, mas estamos dispostas a corrigir, a não fazer mais e pedir perdão. Essa é a provisão que Deus nos deu. Então, não se condene. Não se condene se por um acaso você pecar, cair, né? Você busca o Senhor, confesse a Ele o pecado e procure novamente andar na santificação ao Senhor, né? Mas, amadas, como nós vamos ser livres, né, do pecado? Já temos aqui esse versículo, né, que nós aprendemos aqui, que se nós confessarmos ao Senhor, Ele nos perdoa, né, todos os nossos pecados. E Deus também, Ele nos ajuda com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, Ele nos ofereceu o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo de santificação. Aleluia!
E é através da santificação, quando nós buscamos santificar a nossa vida, nós procuramos ficar longe do pecado. E nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda também nesse processo. E cada erro que nós cometemos, o Espírito Santo vem e nos toca, nos alerta para nos corrigirmos. O Espírito Santo é maravilhoso, irmãs. É aquela vozinha que nós escutamos dentro de nós, aquela voz suave, nos dizendo: olha, você errou. Olha, você precisa corrigir ali. Deus não se agrada disso. Então, o Espírito Santo, ele nos foi dado para nos ajudar nesse processo de santificação. Aleluia! Então, que nós possamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui na palavra do Senhor também fala que em João 14:17, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Glórias a Deus! Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a viver conosco e nos orienta o caminho que nós precisamos para andar em santificação no Senhor, né? Para andarmos santificadas na presença do Senhor. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele não vai deixar você enganada. Ele sempre vai te apontar onde você errar, aonde você está fazendo o que está desagradando ao Senhor. Ele é o Espírito da verdade e o mundo não recebe ele, porque não vê, o mundo não conhece. Mas nós que somos de Deus, nós que aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco, irmãs. Então vamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e não rejeitá-lo. Muitas vezes o Espírito Santo bate no coração, fala, né? Alerta, avisa, e muitas vezes nós não damos crédito, não damos atenção. Então nós precisamos ouvir mais o que o Espírito Santo toca no nosso coração. Dar crédito à voz do Espírito Santo. Deus deixou o Espírito Santo para que nos auxilie no processo de santificação da nossa vida. Para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, que não vai demorar, está muito próxima, nós estejamos puras, santificadas e irrepreensíveis para podermos receber a salvação que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, minhas irmãs, esse é o nosso estudo de hoje. Santificação, vamos procurar. Amadas, o mundo hoje está tão difícil. Nós vemos tantas coisas, tanta sujeira, tanta coisa, tantas notícias que chega a revoltar a gente. O mundo está longe de santificação, mas nós que somos um povo separados, escolhidos do Senhor, nós precisamos buscar cada vez mais a santificação em nossas vidas, para que nós possamos ser luz nesse mundo. Ser luz para aqueles que estão andando perdidos nesse caminho e que eles possam se voltar para Deus através de nós que estamos transmitindo a luz do Senhor, né? Então que nós venhamos buscar a santificação, irmãs. Não vamos se deixar corromper com as coisas desse mundo, não vamos se deixar enganar. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade e ele não nos deixa enganada. Vamos dar atenção à voz do Espírito Santo na nossa vida. Amém, minhas amadas? Então esse foi o terceiro dia do nosso estudo, salvação. Eu acredito que o Espírito Santo já está tocando aí no seu coração, porque aqui ele já está falando fortemente comigo e eu glorifico o nome do Senhor por isso. Amém? Eu te espero então no próximo estudo e que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique com esse Deus maravilhoso, amadas. Deus abençoe.